Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de História da Arte Moderna e dos Movimentos de Design. Eu sou o Márcio de Paiva Delgado, professor de História do Campus Santos Dumont do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Bom, pessoal, na aula de hoje nós iremos falar de arte e também um pouco de design. O nosso foco aqui será o chamado pós-guerra, mais precisamente o pós-Segunda Guerra. Então, temos que tentar contextualizar um pouco aqui. O mundo está saindo da Segunda Guerra Mundial, a Europa está completamente arrasada pela guerra, a União Soviética, a Europa continental, a Inglaterra, então todo aquele centro artístico de vanguarda que a gente viu nas aulas anteriores estão se recuperando aí dos estragos da Segunda Guerra Mundial. Além de toda essa questão, nós também entramos agora num novo contexto onde os Estados Unidos passa a ser indiscutivelmente a maior potência capitalista do mundo. Lembrando agora também que a partir da Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial, o mundo entra num período que é normalmente conhecido como Guerra Fria, onde os dois blocos mais poderosos, os dois blocos ideológicos mais poderosos daquele momento, o bloco capitalista, tendo os Estados Unidos como liderança, e o bloco socialista tendo a União Soviética como liderança, começam ali um período, né, de tensão, onde uma guerra fria, muitas vezes não foi fria coisíssima nenhuma, porque teve vários conflitos armados paralelos envolvendo nações nas Américas, na África, na Ásia, enfim, né? Isso não é tema da nossa aula aqui, mas de guerra de fria, a Guerra Fria não teve nada. Mas então a gente, né, focado aqui no nosso tema principal, os Estados Unidos então aparece indiscutivelmente como a principal nação capitalista daquele momento. Então vai haver os olhos, né, do mundo ocidental principalmente vão estar voltados para principalmente Nova York, que vai se transformar na grande cidade cosmopolita do mundo dali para frente. Vai tomar o lugar que já foi de Londres e já foi de Paris. Então, naquele início da década do pós-guerra, vai aparecer um movimento de arte muito influente que no início vai ter um início um pouco difícil, né, vai ter uma recusa forte do grande público, a crítica também não vai ficar muito empolgada, mas que com o tempo vai acabar se transformando no estilo do pós-guerra mais influente e até hoje é sinônimo de arte quando a gente pensa em algo extremamente valorizado e financeiramente falando também, que é o chamado expressionismo abstrato. O expressionismo, nós já falamos anteriormente, aquele movimento de origem alemã, que, né, tem toda aquelas questões que mexem com a expressão da emoção do artista, as críticas que ele faz à sociedade, as imagens muito fortes, muito retorcidas, as cores pesadas, as pinceladas agressivas. Nós já falamos aqui do expressionismo, né? E a arte abstrata também não é uma invenção, que isso, né, isso já existe desde lá do início, né, das primeiras décadas do século XX. Nós já vimos lá o suprematismo, né, o próprio construtivismo, enfim. Né, não vamos aqui ficar falando de aulas anteriores, não. Mas tudo isso vai deixar ecos. E chega agora aqui no pós-guerra, começa a aparecer uma geração de pintores que vão trabalhar com uma arte abstrata que vai ter uma agressividade muito grande. Quando eu falo agressividade, não significa só a questão da violência, mas uma expressão da emoção muito forte, do instinto, né? E também de uma busca de uma liberdade total, onde o artista vai fazer o que quiser com a sua arte, vai jogar tinta do jeito que quiser, vai misturar tinta do jeito que quiser, ou não vai misturar coisíssima nenhuma, vai pincelar jogando a tinta de qualquer jeito, fazendo movimentos é, é, aparentemente aleatórios. Eu falei assim de qualquer jeito, mas na verdade isso não é muito correto. Né? Há sim uma coisa, não vou dizer pensada, né? Mas é sim um momento onde o artista está jogando a emoção para fora, isso eles mesmos diziam isso. E eles vão ser influenciados pelo dadaísmo também. Você vai ter artistas como o Jackson Pollock, que vai jogar guimba de cigarro, vai jogar chave, vai jogar moeda, vai jogar, enfim, qualquer coisa que tiver de pequeno, vai jogar no quadro, vai ficar colado, vai ficar preso, botões de camisa, vai ficar colado, vai ficar, e isso vai fazer parte da pintura. E vai botar a tela no chão, o artista vai andar por cima da tela, vai espalhar tinta, utilizando rolo de pintura, enfim, né, toda aquela liberdade que começou lá no
no impressionismo, né, do pintor, né, pintar da maneira que ele quiser e não mais do jeito clássico, isso agora então chega aos níveis mais fortes, né? Então, esse movimento vai receber o nome de expressionismo abstrato, vai ser o nome recebido pela crítica para representar esse movimento, um movimento que também vai ficar conhecido como Escola de Nova York. Por quê? Porque a grande maioria desses artistas vão atuar ali em Nova York. Então, a partir desse momento, né, pela primeira vez, né, na história, não que os Estados Unidos apareça agora na arte, nós já vimos muitos movimentos anteriores interessantes nos Estados Unidos, mas sem dúvida nenhuma, a partir do expressionismo abstrato, é a primeira vez que os Estados Unidos se transforma no centro da arte moderna, né? E agora nesse pós-guerra. Então, todos os olhos para o mundo da arte estão voltados agora para Nova York. Uma figura muito interessante que vale a pena ser citada aqui, para além dos artistas, que eu vou falar daqui a pouco sobre as principais obras deles, é a figura da Peggy Guggenheim, que era uma mulher milionária, riquíssima, herdeira de grandes fortunas. O pai dela morreu no acidente do Titanic e ela era completamente apaixonada por arte e também tinha um certo tino comercial. Então ela teve galerias, né? Teve galerias em Londres, né? Depois, enfim, né? Não vou falar muito da vida da Peggy Guggenheim, não, que dá um livro maravilhoso, uma vida dela muito curiosa, né? Uma fofoca aqui. Uma vez perguntaram para ela quantos maridos ela teve e ela perguntou, os meus ou os dos outros, né? Então já dá para ter um pouco de noção de quem foi a Peggy Guggenheim. Ela investiu em muitos artistas dessa geração, ela abriu uma galeria de arte, a arte do século, em Nova York, e bancou essa galera, bancou esses artistas, alguns nem eram nem tão jovens assim, mas bancou esses artistas e insistiu um pouco com eles e fez exposições, vendeu alguns quadros, ela acabou comprando muito deles porque tinha apenas de vários deles, inclusive esses quadros depois se transformaram em verdadeiras fortunas, né? Acabou que foi um grande investimento. Mas a Peggy Guggenheim, que, né, da família Guggenheim, hoje tem os museus Guggenheim espalhados pelo mundo, inclusive em Nova York, ela acabou dando esse impulso. Então, né, a partir dali teve um ensaio fotográfico muito famoso no final dos anos 40, do Jackson Pollock, onde mostrava ele fazendo as suas pinturas de maneira agressiva, numa fúria, e aquilo chamou muita atenção da crítica e no geral e do público, e o fato é que o expressionismo abstrato caiu no gosto da crítica, o público ainda ficou um pouco ressabiado, né? Tá parecendo um monte de rabisco, não sei o quê, mas o fato é que hoje os quadros do expressionismo abstrato são verdadeiras obras de arte importantes que marcam um momento de total liberdade e de quebra do que restava de paradigmas da arte tradicional. Foi tudo embora agora, né? Mais um grande momento onde o artista consegue uma liberdade total e essas obras hoje valem verdadeiras fortunas. Tem um exemplo aí que o diretor do MoMA pagou reclamando $650 por um quadro do Pollock para Peggy Guggenheim, o quadro da loba, né? Agora não me lembro o nome do título, mas é a loba, a ela loba, a mulher loba, alguma coisa assim, uma referência à lenda de Rômulo e Rêmulo de Roma, um quadro ainda mais ou menos figurativo que ele fez, pagou $650 na época, ainda ficou meio chateado, pô, acho que levei um cano da PEG, não sei o quê. Um quadro desse hoje está avaliado em 140 milhões de dólares. Então, por aí dá para ter uma pequena ideia do que representou investir em arte expressionista abstrata naquele momento. Agora a gente vai ver alguns quadros aí nos próximos slides. Nos slides anteriores, eu estava falando sobre o expressionismo abstrato, na Nova York, a Peggy Guggenheim, o Pollock, e acabei não comentando sobre os quadros anteriores, que eu acho que já valeria a pena. Naquele primeiro, quando eu estava dizendo que o expressionismo abstrato era herdeiro de vanguardas já anteriores, botei ali dois exemplos, um do Vasily Kandinsky e um do František Kupka, que já são velhos conhecidos nossos aqui, nós já falamos em aulas anteriores, para mostrar ali, né, um quadro de 1910 e um quadro de 1912, para mostrar que a arte abstrata não é uma novidade, né, e que também já havia uma liberdade bastante interessante ali. No outro slide, onde eu estava falando especificamente sobre o expressionismo abstrato, citei ali o Hans Hofmann e o Ashley Gorky, que são dois grandes nomes desse expressionismo abstrato, eram artistas um pouco mais velhos e que também ali se mostraram como um dos primeiros dessa nova vanguarda.
Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente começa a falar dos grandes nomes do, do expressionismo abstrato, nós estamos falando principalmente do Jackson Pollock, que talvez seja o maior deles, né? Tá aqui dois grandes exemplos dele, né? Dois dos principais quadros dele, os Polos Azuis, né? Que é um painel imenso, né? Muito grande, são mais de 6 metros de quadro. Tem uma história muito engraçada que a Peg queria que ele pintasse na parede da casa dela e o Pierre Mondrian, que era amigo dela, né, nosso também velho conhecido aí do neoplasticismo, falou para Peg, olha Peg, não, fala para ele pintar numa tela, porque se algum dia você quiser vender ou quiser expor, você não vai conseguir porque vai estar pintado na parede. Inclusive, né, no texto anterior do slide eu comento que o próprio muralismo mexicano vai influenciar esses artistas do expressionismo abstrato, ainda que o estilo fosse completamente diferente. Então temos aí esse Polos Azuis, que é um dos quadros imensos do Pollock, e que as pessoas podem achar que estão colocadas de maneira aleatória, e não estão não. Ele fazia um quadro, a distribuição das tintas, das pinceladas agressivas, desse gestualismo, desse action painting, né, a pintura de ação, isso era muito pensado. Aquele Full Phantom 5, que é também considerado um dos primeiros grandes quadros, é aquele que eu estava comentando, quando ele joga cigarro, moeda, botão, chave, enfim, joga um monte de coisinha lá e eles estão presos ali na tinta, né? Fazem parte do quadro. Isso é uma coisa bem dadaísta, né? Os dadaístas já faziam isso, né? Tem o William de Kooning, também, que foi um dos maiores nomes do expressionismo abstrato, botei um exemplo dele aí, o Asheville. Tem o Clifford Steele e o Mark Rothko, que também são dois grandes nomes do expressionismo abstrato, só que eles já fogem um pouquinho desse gestualismo, dessa pintura mais agressiva do estilo do Pollock. Eles fazem o que a crítica chama de color field, que é o campo de cores. O que seria o color field? Color field é essa pintura onde predomina uma cor e onde elas são apresentadas de maneira quase que total no quadro, trespaçadas por algumas cores aleatórias, mais fracas e mesmo assim também seguindo uma certa uniformidade, ainda que você consiga perceber vários pontos aí de degradê e de cores mais intensas ou menos intensas. Quando você vê um quadro dessa maneira, com esse grande campo colorido, você pode chamar ele de color field. Quando você vê um quadro parecido abstrato, com essas pinceladas aparentemente aleatórias, é o que as pessoas chamam de action painting, também chama de dipping painting, né, que é a pintura de gotejamento, né, por gotas. Né. O Pollock, por exemplo, pegava a tinta numa brocha e dava uma chicotada com a brocha e espalhava a tinta, mas né, pensada, não também de maneira completamente louca. Então você vê aí técnicas bastante revolucionárias e bastante não conservadoras para se fazer arte nesse movimento, no expressionismo abstrato. Bom, selecionei mais alguns, também importantes, né? Como o Adi Reinhardt também, tá ali o chamado Sem Título, de 1940, quer dizer, um quadro aí um pouco, né, até mais antigo do que os anteriores, vale muito a pena citar ele. Era um pintor mais antigo, mais velho. Tem o Franz Klein, com esses quadros pretos e brancos, né, com os fundos brancos bastante representativos da obra dele. Tem uma coleção muito bacana de livros da Companhia das Letras do Kafka, né, os livros do Kafka, com as capas dos livros são quadros do Franz Klein, né, é muito legal. Tem aí, botei a Anne Ryan, que é uma das grandes mulheres desse movimento, também a gente tem sempre que fazer questão de citar as mulheres. Esse é um estilo dominado, pelo menos né, nos Estados Unidos, pela maioria por homens, então a gente sempre tem que fazer questão de citar as mulheres. Tem ali embaixo o Barnett Newman, né, que é aquele imenso color field vermelho, com aquelas linhas ali, né, quebrando um pouco a pintura monótona, né, daquele vermelho quase que uniforme. E temos mais outros exemplos ali, né, o Ler Krasner, o outro Barnett Newman ali em cima e o Adolf Gottlieb. Vamos lá. Um outro estilo que vai aparecer agora, principalmente na década de 40 e 50, e ainda que não seja uma novidade tão grande, porque a gente já encontrava isso em estilos mais antigos, como o Art Nouveau, o Dadaísmo e o Surrealismo, acabou recebendo o nome de abstracionismo orgânico. Por que orgânico? Né? Não tem nada a ver com o material que eles usavam. Né? Geralmente eles usavam bronze, metal mesmo, ferro, usavam também mármore, resina. Então isso orgânico não tem nada a ver com o material, não. Tem mais a ver com formas que têm semelhanças ou que têm inspirações
em formas vivas, que tenha origem orgânica, né? Os críticos chamam de biomórficas. Então são imagens que têm uma certa ideia de fluidez, elas são normalmente arredondadas, dá uma ideia de que tem algo vivo, ou pelo menos que se pareça vivo nessas esculturas. Então, como eu falei, ela não chega a ser uma grande novidade, mas vai ganhar corpo aqui a partir da década de 40 e 50. Então a gente tem o Hans Arp, que eu já citei aqui para vocês em outras aulas anteriores, participou de vários movimentos, dentre eles lá o dadaísmo. O Henry Moore talvez seja um dos maiores nomes desse estilo, do abstracionismo orgânico, que vai ter uma influência grande nas artes plásticas brasileiras, é interessante, eu vou voltar em arte no Brasil. Tem a Barbara Hepworth, que talvez seja o maior nome feminino do abstracionismo orgânico, da inglesa. Ela tem, né, a escultura oval, por exemplo, é um dos grandes símbolos desse movimento. E tem o Isamu Noguchi. O Isamu Noguchi, por exemplo, é um cara interessante, um americano de origem japonesa, que mostra como que esse estilo, como que o abstracionismo orgânico vai influenciar muito o design. Eu vou falar daqui a pouquinho. O design no pós-guerra, principalmente nos Estados Unidos, vai ser muito influenciado pelo abstracionismo orgânico. Então, você vê aqui um momento onde a arte e o design vão começar a se misturar. Nós já vimos isso anteriormente, né, em outros momentos, né, como por exemplo no neoplasticismo, e aqui nós vamos ver de novo a arte e o design. A influência deles, do abstracionismo orgânico, vai ser muito forte no mobiliário, no design industrial como um todo. A gente vai ver o chamado design orgânico daqui a pouco, e vai ser muito forte nos Estados Unidos, na Itália, né, o chamado estilo italiano também vai ter muita dessa influência, e também em alguns países escandinavos, principalmente por essa questão do mobiliário. Né, os países escandinavos, a Dinamarca, a Finlândia, a Suécia, né, vão ter uma tradição muito forte de design de mobiliários. Vamos falar agora do design do pós-guerra. Nós já falamos bastante de design aqui em aulas anteriores, né? Quem não se lembra daquela aula da Bauhaus, né? Uma das aulas que eu particularmente tive o maior prazer de fazer. Nós também já falamos aqui do Art Deco, do Art Nouveau, falamos do Art and Crafts, falamos, por exemplo, da Werkbund. Então, enfim, né? O tema do design é um tema bastante recorrente aqui. Nós já falamos do Destige. E hoje a gente vai falar aqui especificamente sobre design pós-guerra e vamos ver como que a arte acaba influenciando aqui. Eu vou começar repetindo um pouquinho que eu já falei numa aula passada. Se vocês voltarem lá na quarta aula, se eu não me engano, quando eu falo do Art Deco, que também era um movimento que flertava o tempo inteiro com o design, eu falo sobre o chamado styling e o streamline, que começa ali nos anos 30, 40 e que vai entrar ali pelo pós-guerra. Então eu já falei dele. Coloquei aqui de novo só para vocês se situarem novamente. Não vou botar tantas imagens como eu coloquei da outra vez. Coloquei só essas duas aí para vocês lembrarem um pouquinho do que é o styling, né? Chamado streamline, que é as linhas aerodinâmicas. Né? Tinham o styling, a palavra styling é uma palavra de origem negativa, né? Que os europeus deram para o que chamam de streamline. O styling seria uma coisa assim, um estilo forçado, vamos dizer assim, né? Um estilo só para vender, só para estimular o consumo. Então ele está estilizado, né? Essa palavra tinha uma conotação negativa. E já o streamline, ela já fala mais ou menos o que é, que são linhas que seguem um stream, né? Que seguem uma onda, que seguem um fluxo, que seguem, no caso aqui especificamente, aquele otimismo aerodinâmico, né? Que, vamos lembrar aí que nas primeiras décadas do século XX estavam os carros cada vez mais rápidos, os trens cada vez mais rápidos, o avião, o rádio, né, encurtando distâncias, o ventilador, os aparelhos domésticos, elétricos. Então havia uma certa crença de que o futuro estava chegando e que a gente estava entrando numa nova era de tecnologia e de conforto dentro das casas. Então o cara vai fazer um ventilador que parece uma turbina de avião, o cara vai fazer uma enceradeira que parece a frente de um trem de alta velocidade, o cara vai fazer um secador de cabelo que parece, sei lá, um motor de uma nave espacial. E isso vai acontecer em vários momentos, nós já vimos isso, não vamos ficar repetindo muito isso aqui não. Então é isso, né? Era um estilo que tinha ele estava voltado para estimular o consumo, né? As formas do streamline não têm necessariamente o papel que elas possuem, ou pelo menos parecem que possuem,
Aqui não existe aquela relação de forma segue a função, que nós já falamos aqui do funcionalismo, que era considerado o bom design do século XX, principalmente na Europa. Os Estados Unidos isso não pega tão forte. E aqui não, aqui a forma segue o desejo, a forma segue a emoção, a forma segue a vontade de comprar. Então o styling, né, ou o streamline, chame como você quiser, foi um dos estilos mais importantes ali dos anos 40 e 50 e acabou também dando um pouco da cara, né, desse boom econômico que os Estados Unidos vai sofrer ali, principalmente depois da Grande Depressão dos anos 30, né? Voltando ao tema, ao final da Segunda Guerra Mundial, né, e toda aquela questão do crescimento econômico que os Estados Unidos já vinha desde o início do século, né, essa vontade de consumir, essa classe média em ascensão é o grande foco para esses designers, para esse desenho industrial que tinha com foco oferecer produtos para essa classe média cada vez mais bem paga, cada vez mais com tempo livre, né? Porque estou falando da classe média, tá, gente? Classe média abastada, não estou falando do trabalhador, do operário, isso aí, coitado, né? Infelizmente só ficava vendo isso pelas propagandas de revista e jornal. Mas essa classe média em ascensão precisava, queria consumir. E aí vem, né, o Art Deco, muito forte também, e principalmente o styling e o streamline. Falando agora especificamente do chamado design orgânico, o próprio nome já diz tudo, ele é herdeiro direto da arte orgânica abstrata, e ele vai ter uma presença fortíssima no mobiliário, no desenho industrial como um todo, principalmente em veículos e também na arquitetura. Ainda que a arquitetura eu vou deixar para uma outra aula, porque a chamada arquitetura orgânica ela tem uma outra visão, é um pouco mais diferenciada do que simplesmente formas arredondadas. Não é só isso não. Então deixa isso para uma próxima aula. Então eu separei alguns exemplos, né? Como eu já falei com vocês anteriormente, arte e design são coisas diferentes, mas em alguns momentos, né, acabam se misturando. O Yosamu Noguchi é um exemplo de um artista plástico que também fazia design. Essa mesa ameba que ele fez aí, essa é uma marca registrada do design do pós-guerra, essas mesas amebas, algumas aparecem até com furo no meio, e com essa forma não regular na parte de cima, é bem característico desse design orgânico. Vários artistas vão fazer mesas ameba. O Carlo Molino, por exemplo, um grande nome do design italiano, extremamente valorizado. Essa mesinha de chá dele, eu achei essa imagem num site de leilão, e essa mesinha foi leiloada por 250 mil dólares. 250 mil dólares é uma mesa original dele. Ao lado a gente tem dois exemplos de veículos, né? Tem a bicicleta orgânica do Ben Bowden, que aparece em todos os livros de design, né? Quem tiver um pouquinho de curiosidade e quiser aprofundar nesse curso, quando começar a folhear a parte de design do pós-guerra, com certeza vai dar de cara com a bicicleta do Ben Bowden. E aí embaixo ali tem a lambreta, a Vespa, né, que todo mundo conhece, né, todo mundo acha bonitinha, né, mas acaba sendo um grande símbolo do design italiano, né, uma peça quase que monobloca, é uma motocicleta com design completamente diferente daquilo que, por exemplo, quando você imagina uma motocicleta, você imagina, principalmente naquela época, década de 50, 40, você imagina uma Harley Davidson, você imagina uma Norton, você imagina uma Mercedes, né? Você imagina motos tradicionais, BMW, que não tem esse formato. Então, eram completamente revolucionários para a época. Está aí um belíssimo exemplo do design italiano. O design orgânico ele é muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Você vê, por exemplo, vê essa cadeira executiva do Eros Saarinen. Eu cansei de ver essa cadeira, essa poltrona estofada em salas de espera pelo Brasil durante a minha vida. Quem é que nunca sentou numa cadeira formiga do Arne Jacobsen, aquela cadeira amarelinha, que também é dessa época, da década de 50, que também revolucionou, uma cadeira extremamente leve, uma cadeira resistente e que consegue ter cores facilmente industrializada. As indústrias de móveis escandinavas adoraram isso, né? Acabou se transformando num grande exemplo. Lembrando que nessa época, né, a Bauhaus, um pouco antes, já tinha mostrado que era perfeitamente possível fazer cadeiras leves, rápidas, elegantes e de fácil reprodução industrial. Mas essa daí, né, é um grande ícone desse momento, desse design do pós-guerra. A cadeira ovo também do Arne Jacobsen, também bastante conhecida, vive aparecendo aí nos filmes e aparecendo em revistas, e enfim, são cadeiras muito caras, né, principalmente essas de design original, mas as influências estão aí no dia a dia. A cadeira tulipa também, outra do Eero Saarinen, também bastante conhecida,
Quem nunca foi num salão de festa com algumas cadeiras inspiradas nessa tulipa dele? E tem o Lachaise, né, do casal Charles e Ray Emmons, que também fazia grandes designs nessa época, e essa cadeira ameba dela aí, né, esse furo bastante representativo, e, e também mostra bem essa influência, né, das formas vivas. Né? E aí, para fechar, né, essa verdadeira obra de arte, né, esse Delahaye Narval, que é do Giuseppe Figoni, que é um grande, talvez um dos maiores designers de carros. Ele era um construtor de ônibus, mas depois da Segunda Guerra Mundial acabou se transformando num grande design, e esse aí é considerado por muitos um dos carros mais bonitos da história. É um pouco exagerado, convenhamos, né? Imagina um carro desse andando na rua, mas na época, né, até hoje, né, ao mesmo tempo que é um pouco exagerado, tem um apelo visual extremamente interessante. Ele tem esse nome em homenagem àquele animal narval, não sei se vocês estão sabendo qual que é aquele animal marinho que parece uma baleia e que tem uma lança na testa, parece um chifre de unicórnio gigante, né? Então esse, né, é em homenagem a esse animal. E está aí um belíssimo exemplo de design orgânico dentro de um desenho industrial de um automóvel, né, que também denota toda a altíssima velocidade que ele deveria atingir naquela época. Né? Lembra também um pouco aqui o Streamline.